Como encerrar um contrato de modo eficaz, de modo eficiente, da maneira correta? Bom, nós vamos estudar esse assunto agora. Esse assunto é muito importante, né? Como fazer aí o encerramento de uma aquisição, o encerramento de contrato. E nós vamos fazer isso estudando um artigo do Instituto Anderson Ferreira de Gestão e Projetos. Acompanha comigo. Como encerrar um contrato de modo eficaz, né? Para estudar isso, nós vamos passar aqui por algumas etapas, né? Começando aí pelo encerramento administrativo do contrato. Bom, então vamos começar, né? Logo de cara, a gente tem que analisar que encerrar o contrato de uma aquisição de uma forma completa é fundamental para garantir que todas as obrigações contratuais foram devidamente cumpridas, que os resultados esperados foram alcançados, que as lições aprendidas são registradas, né? Isso vai ser importante para outras aquisições, para outros contratos. Então nós vamos aprender aqui e agora como que a gente faz o encerramento do contrato, né? Essa é uma atividade muito importante da gestão da aquisição. E a gente vai entender a importância da gente aplicar a inspeção do encerramento do contrato, né? Ter uma comunicação clara com o fornecedor e garantir as melhores práticas para a gente encerrar administrativamente esse contrato, né? E a gente precisa de entender como um contrato pode ser encerrado, quais os tipos de encerramento de contrato, né? Porque existem diferentes modos, diferentes maneiras pelas quais a gente vai fazer o encerramento do contrato. Então vamos entender isso. Encerramento administrativo do contrato. O encerramento administrativo do contrato, ele pode acontecer por diferentes modos: pela terminação, pelo distrato e pela rescisão. Nós vamos ver aqui que tem modos que são bons, modos ruins e modos horríveis. O que é terminação? Terminação é a conclusão do contrato, né? Quando o contrato é concluído com sucesso, ambas as partes reconhecem o contrato finalizou, né? A gente faz ali uma inspeção de encerramento, a entrega é aceita pelo cliente, né? O pagamento, a remuneração é feita ou programada para o fornecedor, né? E todo mundo aperta as mãos ali e termina de modo positivo. Já o distrato, né? Ou resilição ou cancelamento do contrato, é quando uma das partes propõe isso de modo é, 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 quer o cancelamento desse contrato e a outra parte aceita, né? Então, é feito um distrato, né? Um cancelamento daquele contrato, que pode ocorrer por uma denúncia, né? Uma das partes falou que o contrato não estava sendo cumprido, e aí eles fazem um acordo, né? E de comum acordo eles decidem que o contrato vai ser encerrado, né? Sem a conclusão do contrato. E vai fazer um acerto aí das pendências, né? Essa é uma forma não muito legal, mas as duas partes apertam a mão ali e chegam num comum acordo com como que vão cancelar aquele contrato. E o terceiro modo é a rescisão, quando ocorre um descumprimento do contrato e uma das partes, a despeito de uma outra parte, vai buscar o encerramento daquele contrato. E aí, né, é quando uma das partes acredita que houve uma quebra contratual, né, que alguém cometeu uma inadimplência, ou seja, que alguém não cumpriu alguma parte, alguma responsabilidade que deveria ter sido cumprida. E aí nós vamos ir para uma arbitragem para verificar como é que vai ser o acerto das pendências, como que vai ser essa rescisão desse contrato. E muitas das vezes isso vai gerar litígio, ou seja, vai gerar uma disputa judicial, vai ser necessário um juiz para arbitrar ali no meio entre essas duas partes, né? Então a gente vai ser necessário buscar a justiça para resolver essa situação. É o que a gente não quer, mas numa rescisão isso pode acontecer, né? É muito bom quando o contrato ele já possui cláusulas, ele já traz cláusulas que vai definir ali como é que vai ser a rescisão. Então isso ajuda quando esse tipo de situação acontece. Ninguém começa o contrato querendo a rescisão, mas escrever cláusulas, planejar como que essa rescisão pode ou não ser feita, vai nos ajudar quando isso acontece, né? Do mesmo modo, ninguém entra no casamento querendo um divórcio,
mas os divórcios acontecem. Então a gente tem que ter uma preparação para esse caso que a gente quer evitar. Né? Quando isso acontece, a gente considera que a gestão das aquisições não foi bem realizada. Né? Ninguém quer começar um contrato para que ele vire um litígio depois. Né? Isso significa uma falha na gestão das aquisições. Esses três tipos de modos de encerrar o contrato, eles são muito bem ilustrados nessa figura aqui. Nessa figura muito didática. Então ela mostra para a gente os três tipos, a terminação, a conclusão, que é o modo positivo. Né? Então, comprador deu ok, fornecedor deu ok. O outro modo não tão positivo é o distrato, né? Quando você rasga um contrato ali, né? Você faz o cancelamento do contrato, mas as duas partes dão as mãos, elas negociam, chegam de comum acordo como que esse distrato vai ser realizado. E a pior forma de todos é a rescisão. É quando alguém alega que o contrato foi descumprido, e aí uma das partes não queria o encerramento, a outra parte encerra o contrato mesmo assim, e pode haver litígio aqui. Né? Então, essas são as três formas, os três modos pelos quais a gente pode encerrar o contrato. Bom, o encerramento administrativo, o encerramento desse contrato, ele vai ser realizado independente de qual foi o tipo de encerramento, né? Se foi um distrato, se foi uma conclusão, se for uma rescisão, a gente tem que fazer o encerramento administrativo do contrato. O que vai envolver o encerramento administrativo? Ele vai envolver documentar o status das obrigações, ou seja, avaliar e documentar quem fez o quê, o que está concluído, o que não está concluído, como é que foram as entregas, qual que foi aprovado, o que não foi aprovado, né? Garantir a transferência dos bens aí para quem é de direito. Quando o contrato é concluído do sucesso, que é o nosso objetivo, né? Nos certificar que todas as obrigações foram cumpridas. Caso tenha algum valor em aberto, garantir como é que vai ser essa programação dos valores em aberto, ou seja, garantir a programação dos pagamentos ali que vão acontecer após o contrato. Nós vamos notificar, né? Então, o primeiro passo, documentar como é que está os status aí das obrigações. Nós vamos notificar formalmente que aquele contrato está sendo encerrado. E se for encerrado com uma conclusão, pode haver documentos ali que a gente pode usar um termo de encerramento do contrato, ou um termo de conclusão, ou um termo de aceite. Né? Um termo de aceite é um documento muito utilizado para formalizar que um contrato foi encerrado com sucesso. Quando é encerrado por distrato, a gente vai usar um documento chamado termo de distrato. E quando é encerrado por uma rescisão, nós vamos usar um termo de rescisão. E por último, o terceiro passo aqui do encerramento administrativo é arquivar essa documentação. Então, garantir que toda essa documentação, incluindo o contrato, os termos assinados, né, os termos de validação, todos aqueles documentos, atas de reunião que foram gerados ali no contrato, a gente vai colocar numa pasta, arquivar, né, e deixar tudo ali salvo para futuras auditorias, para futuras consultas, caso aquela documentação seja necessária, ela está ali bem arquivada. Essa figura aqui, ela é importante para a gente memorizar aí os três passos, né, os três itens que estão dentro da atividade de fazer o encerramento do contrato, que é o quê? Documentar o status das obrigações, né, o que foi feito, registrar ali certinho. Notificar formalmente, né, então ter um documento ali que formaliza o encerramento do contrato e arquivar essa documentação. Quando nós realizamos essas três atividades, nós podemos falar que nós fizemos o encerramento administrativo do contrato. Bom, fazendo isso, nós vamos para um outro passo, que é o quê? A transição da aquisição para a operação, ou seja, aquilo que foi adquirido pelo contrato, transferir para quem é de direito, para quem vai cuidar daquilo. Né? Então, fechou um contrato, aqueles serviços ou bens adquiridos, eles devem ter uma manutenção ou uma preservação, alguém cuidando daquilo. E aí que entra essa transição. Né? Quem que vai cuidar disso aqui? Por exemplo, né? Então coloquei um exemplo aqui muito comum, né, da ESAB, elevadores e plataformas. Né? Então a ESAB fornece, por exemplo, né, a ESAB fornece elevadores para a construtora Tenda. A construtora Tenda, uma grande construtora, uma das grandes
construtoras do Brasil, uma das maiores, e ela é uma construtora especializada em construir condomínios residenciais, né? Então a Tenda não constrói hospital, ela não constrói viaduto, ela não constrói estrada, ela não constrói estádio, não constrói shopping, a especialização dela é construir condomínios residenciais. Condomínios residenciais que têm elevadores, tem plataformas de acessibilidade, tem elevador de escada. A Tenda, ela compra elevadores com a IESAB, mas não é ela que vai cuidar da manutenção, da preservação desse elevador. Por quê? E quando o condomínio está pronto, ela faz a transição dele para uma sindicância, para uma administradora de condomínio. Então, ela passa toda aquela documentação do condomínio para que essa administradora de condomínio possa cuidar do condomínio. Isso envolve a documentação dos elevadores, o manual de operação dos elevadores, para que quem vai cuidar daquele condomínio saiba como utilizar os elevadores, o manual de manutenção, para que essa empresa que vai cuidar do condomínio saiba a periodicidade de manutenção, como que ela tem que fazer para contratar uma empresa de manutenção, quais os cuidados ela tem que ter para preservar aquele elevador, né? Então, a gente vê que terminou o contrato, não é assim, fiz o encerramento administrativo e não faço a transição para a operação. Aquele produto, aquele serviço, ele tem que ser transferido para quem é de direito e ser transferido com as orientações para que a pessoa possa cuidar daquilo, né? Muitas vezes essa documentação é o quê? Uma documentação como manual de operação, manual de utilização, né? Uma orientação sobre uma manutenção preventiva. A gente pode assinar aqui um termo de transferência de responsabilidade falando assim, olha, a partir de agora, esses elevadores que estavam na responsabilidade da Tenda estão sendo transferidos para administradores de condomínio. Então, se acontecer algum problema com eles agora, então não vai caber ligar para a Tenda ou acionar a Tenda para que a Tenda resolva. O que vai caber agora é ligar para essa administradora de condomínio para que ela possa resolver, né? Se ela contratou a empresa de manutenção XYZ, se ela vai acionar a garantia do equipamento, ou se o equipamento está ok. Uma documentação muito importante é o termo de garantia. Qual que é a garantia desses elevadores? 1 ano, 2 anos, 3 anos? O que é preciso fazer para que o termo de garantia seja respeitado, né? Para que a garantia do equipamento continue válida. E depois, senhoras e senhores, no último passo, nós vamos aprender com o encerramento do contrato, né? Nós vamos fazer uma atividade muito importante para a gestão do conhecimento, né? Que é registrar as lições aprendidas. O que nós aprendemos com esse contrato, né? Então, ao longo desse contrato, nós escrevemos um contrato, assinamos um contrato, gerenciamos um fornecedor que entregou alguma coisa, a gente fez o encerramento do contrato e transferiu essa entrega para alguém. Houveram aprendizados. O que eu posso trazer de aprendizado que num outro projeto que eu for executar, eu vou executar de uma maneira melhor? Vai me ajudar a executar esse contrato de um modo mais eficiente, mais eficaz, mais harmonioso, com custo menor, com qualidade maior. Então, aprender, gerar maturidade para nós e para a empresa é algo muito importante, porque a cada projeto que a gente faz, uma evolução no nosso profissionalismo e na maneira com que a empresa gerencia projetos. Então, uma lição aprendida que muitos compradores de elevadores, né, ou plataformas de acessibilidade costumam ter na primeira vez que eles compram um elevador, por exemplo, né? Então, você tem construtoras que estão acostumadas a construir muitas lojas, pequenas casas, que às vezes elas não estão acostumadas a fazer um projeto ali para receber um elevador. E aí, quando ela faz uma loja assim, uma loja que tenha 2 pavimentos, que ela tem que colocar acessibilidade lá, que ela tem que colocar um elevador, uma plataforma de acessibilidade, às vezes o que ela faz? Deixa para comprar o elevador mais para o final da obra, que é quando ele vai ser instalado, né? O elevador, você instala ele bem para o finalzinho da obra. Por quê? Porque tem que ter toda uma adequação do local de civil, de elétrico, para colocar o equipamento. A gente nem recomenda colocar muito antes, porque senão o pessoal da obra usa o elevador para fazer a obra e aí pode arranhar, né, vai transportar cimento, vai transportar tijolo, tira o acabamento bonito, né, para um elevador que está preparado para um uso comercial, não é um elevador de obra. Então, durante o período de obra, faz o aluguel de um elevador de obra
e deixa para colocar o elevador comercial, o elevador da loja, mais para o finalzinho da obra. Só que o que às vezes acontece com as construtoras que a primeira vez que ela vai adquirir um elevador, ela baixa os catálogos dos fornecedores, ou baixa o catálogo daquele fornecedor que ela vai comprar, faz a obra ali de acordo com o catálogo, aí na hora que ela liga para o fornecedor para fazer a compra, ela já escolheu o modelo, já colocou lá as especificações de acordo com o modelo, aí chega um engenheiro mecânico para conversar com ela e fala assim, olha, pelas condições da loja que você está me apresentando, o melhor modelo não é esse. O melhor modelo é esse aqui por essas características. Né? Ou de acordo com o cálculo de tráfego, que é uma norma que determina a capacidade dos elevadores, ó, você escolheu um elevador aqui que é um pouco menor que o correto para essa construção. Então, a construtora não tinha um conhecimento, que é dos engenheiros mecânicos, que é do pessoal que trabalha com engenharia de elevação, com acessibilidade, e ela acabou especificando o modelo errado. Aí pode acontecer que aquela adequação que ela fez não está 100% correta. E ela vai ter que aumentar um pouquinho de espaço, mudar alguma coisa, ou colocou um fio 4 milímetros, mas a capacidade de carga daquele elevador é um pouco maior, então vai ter que substituir a fiação. E ela pode ter que fazer pequenas adequações ali, que não seriam necessárias se ela busca comprar um elevador mais cedo. Se ela busca comprar um elevador antes de projetar. E aí, quando ela já comprou o elevador, ela sabe exatamente qual é o modelo, e ela até ganha a orientação da empresa que ela comprou, orientando para ela, ó, você vai deixar o espaço desse jeitinho aqui, com essa tomada aqui, né? E aí não vai ter risco, ou pelo menos você vai minimizar muito o risco de retrabalho. Né? Então esse é um exemplo do que é uma lição aprendida. É aquilo que você aprendeu ali com aquela aquisição, que na próxima aquisição você pode fazer, ó, vou fazer isso aqui melhor, vou fazer isso aqui mais rápido, vou fazer isso aqui com mais qualidade. Então, senhoras e senhores, concluindo aí o nosso estudo sobre como encerrar, né, um contrato, essa é uma atividade que exige atenção, né, atenção aos detalhes, atenção para fazer 3 atividades. Né? O encerramento de um contrato, quando bem feito, ele envolve 3 atividades. Envolve fazer o encerramento administrativo, né, que é garantir ali a conclusão das atividades, formalizar isso e arquivar a documentação. É fazer a transição daquilo que foi comprado, né, do resultado do contrato para quem é de direito, para quem vai cuidar daquilo, para quem vai dar manutenção naquilo. Né? Não simplesmente deixar lá, comprou e larga as traças. Então tem que orientar quem vai cuidar daquilo, né, para que seja mantido, para que seja durável. E registrar o aprendizado, para que você desenvolva a sua maturidade, para que você desenvolva o seu valor de mercado, para que cada experiência, cada contrato gerenciado seja uma evolução no seu profissionalismo, na sua capacidade de gerar resultado. E uma conclusão importante: manter um bom relacionamento com os fornecedores é crucial para o sucesso a longo prazo. Ao encerrar o contrato de uma forma profissional, de uma forma transparente, você fortalece a confiança entre as partes, contratante e contratado, e fortalece também o seu relacionamento profissional para com os fornecedores, para com a empresa que você representa, né, que vai gerar parcerias futuras, vai favorecer parcerias futuras nos próximos contratos, nos próximos projetos. A habilidade de gerenciar contratos de um modo eficaz é algo muito valioso para o contratante, para o contratado e para você, como profissional de projetos. Ser bem quisto tanto pelo seu contratante, a empresa que você está representando, quanto pela empresa que você contratou, pelo fornecedor, vai te ajudar muito no seu crescimento profissional, vão abrir portas para você, vão abrir reconhecimento, né, para você ser mais valorizado, para você gerar mais resultado. Né? Ao aprender com cada experiência, com cada contrato, você se aprimora continuamente, gera processos de aquisição para a sua empresa e para você, que vão ajudar que os próximos projetos sejam projetos de sucesso. Muito obrigado pela sua companhia. Fico feliz que você ficou comigo acompanhando esse conteúdo muito importante. Se você quiser, acessa lá a página andersonferreira.age.br. Como encerrar um contrato de modo eficaz, que você vai ter acesso a um quiz de fixação para testar aí o seu aprendizado, né, verificar se você aprendeu certinho. Deixe aqui os comentários o que você achou dessa aula, né? Essa aula que fecha aqui o nosso curso de gestão das aquisições. Espero que você tenha gostado. Foi um prazer muito grande estar aqui com você. Deixa eu até abrir a tela aqui.
Foi muito bom estar aqui com você. Um grande abraço. Espero que a gente nos reencontremos aí nesse mundo da gestão de projetos. Que você tenha muito sucesso na gestão dos seus projetos, na gestão dos seus contratos. Fique com Deus. Até!